Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta do intervalo. Tomou um café, bebeu uma água, né? Vamos continuar nosso papo aqui. Estou aqui de volta, professor Roberto Andrade. Vamos continuar as nossas questões, tá? Paramos aí, estávamos falando sobre site. Falamos que o site é um documento que é escrito numa linguagem. Essa linguagem, ela pode ser estática ou dinâmica, né? Falamos exemplo da linguagem estática. Estamos falando agora das linguagens dinâmicas, né? Comentamos ali. E essa linguagem dinâmica permitiu a evolução para a chamada Web 2. A Web 2 é o quê? É uma evolução da web convencional que nos leva para o quê? Para sites que têm interatividade, uso de ferramentas online e o armazenamento online. E no finalzinho do primeiro bloco, nós íamos começar a falar sobre o uso de ferramenta online. Em especial, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, o Google Drive. Acompanha comigo na tela do computador aí. Vamos lá? Ó, corta para a tela aí. Bacana? Vou entrar aqui, ó, tá vendo? Tô no Google Drive. Você que tem uma conta de qualquer serviço do Google, né? Você que tem uma conta aí do Gmail, do Orkut, tá? Basta fazer o seu login. Bacana? Você vai entrar. E aqui, ó, você vai reparar o seguinte, que o Google Drive é uma ferramenta tanto de armazenamento online, quanto de quê? Quanto de criação online. O que é isso? Imagina que você tem aí a necessidade de editar um documento de texto, criar um documento de texto. Você não precisa mais ter o Office no seu computador. O que você faz? Ó, você vem aqui, ó, criar. Ele vai te dar a opção, documento de texto, apresentação, planilha, formulário. Então vamos aqui, ó, quero criar um documento de texto. Tá vendo? Ó? Ele vai abrir uma nova janela e nessa nova janela ele vai abrir um editor de textos online. Aí, ó, tá prontinho, ó. Bem parecido com quem, ó? Muito parecido com quem, ó? Ó, muito parecido com o Word, não é isso? Olha lá. Vamos colocar aqui, escrever um texto, ó. Peraí que ele tá meio lento, ele tá travando. Ó. Deixa eu ver se agora vai. Agora vai. Tá vendo? Eu escrevo a mensagem, posso produzir todo o texto, porque olha só, presta bem atenção. Agora é o momento do choque, né? Não fica ofendido com o que eu vou te falar. Mas você que leva pendrive na bolsa, isso é coisa de velho, tá? Tá rindo agora aí, né? Esse pessoal que tem mania de salvar coisa no pendrive, vou botar no pendrive e vou levar no meu bolsinho. Isso é coisa de velho. Quer ver outra coisa de velho também? Mandar e-mail, né? Você que usa e-mail, como assim, professor? Mandar e-mail é coisa de velho. Pensa aí comigo, você que tem adolescente em casa, você que tem filho, filha, sobrinho, vê se eles leem e-mail. Pode ter certeza que não. Eles usam o quê, ó? Torpedo, né? SMS, e usam redes sociais, Facebook, Twitter, não é isso? Então repare, o e-mail é uma ferramenta que com o longo dos anos, com o passar dos anos, vai deixar de existir, né? Na verdade, quando nós que usamos e-mails morrermos, a ferramenta e-mail deixará de existir. A ferramenta e-mail só vai existir aonde? No ambiente corporativo. Pendrive também, gente. Pensa comigo. Você está fazendo a sua monografia, o seu trabalho do mestrado, doutorado, e está salvando lá no pendrive. Levou na rua. A bolsa estava furada, o pendrive caiu. E aí? O problema não é só perder os dados. Quem achar o teu pendrive vai ter acesso aos dados. Então é muito simples, ó. Faça o seu trabalho aqui, digite o seu conteúdo aqui, ó, tá? Bota um título lá. Aqui ele vai pedir para colocar um título. Bacana, ó. Documento 1, ok. Pronto, ó. E ele já salva automaticamente, ó. Tá vendo? Nesse momento, eu posso até compartilhar, tá vendo? Ó? Então, eu tenho como criar o documento, eu posso imprimir o documento e eu posso armazená-lo também. Quando eu fechar aqui, ó, não preciso nem salvar, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó o documento 1 aqui, ó. Quando eu clicar, tá vendo, ó? Ele já vai abrir a janela e eu posso continuar trabalhando do ponto onde eu parei. Então, imagina, estou em casa, estou digitando o documento, tá vendo, ó? Salvei aqui, vou para o trabalho. Não preciso levar pendrive, nada. Para que isso? Seja uma pessoa moderna. Abre lá no seu trabalho de novo o Google Drive e continua o quê? E continua trabalhando do ponto exato onde parou. Mas, professor, e se eu quiser materializar isso aí? Eu tenho que mandar esse arquivo que eu estou digitando no formato PDF, porque o meu chefe quer nesse formato. Muito simples, aqui, ó. Vem em arquivo, olha que bacana agora, ó. Fazer download como? Olha lá, ó. Você pode escolher vários formatos.
Tá vendo? Ó? Vários formatos para que você possa salvar o seu documento no seu computador. Então, se eu clico aqui, ó, formato PDF, o próprio Google Drive já converte em PDF e faz o download para mim. Aqui, ó, vamos ver, ó. Posso escolher também o formato do Writer, olha lá, ODT, formato do Word, tá vendo? Eu vou escolher em PDF, ó. Ele já converte, ó, já fez o download e eu posso abrir. E ele vai, ó, deixa ele carregar aí, ó. Pronto, abriu no meu Acrobat, no meu computador. Tá vendo isso? Então, repare, ele é uma ferramenta online que também permite o armazenamento online, tá? Então, esses são alguns exemplos que eu quis comentar com vocês de ferramentas que permitem o quê? Que permite essa evolução na web aí. Só que presta bem atenção, a coisa não para por aí. Vamos lá no quadro? Aqui, ó. Opa, tem dúvida aí? Chegou aí? Ah, peraí, vou comentar então. Unidade Nova Friburgo, Rio de Janeiro, a turma toda, né? Bom dia, professor. Parabéns pela excelente aula. Muito obrigado. Pessoal de Nova Friburgo aí, ó. Um beijo do gordo, tá? Então, obrigado aí pelo carinho de vocês. Poxa, bacana. Tava realmente preocupado, porque ninguém mandava dúvida, ninguém comentava nada, né? Então, queria saber aí. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês, tá? Isso aí estimula bastante aí. Desejo a vocês sucesso na prova, tá? Qualquer dúvida, continuem escrevendo. Mandem as dúvidas para cá, tá? As demais unidades também. Não só Nova Friburgo. Obrigado aí, gente. Então, vamos lá? Olha aqui, ó. Acompanhe comigo aqui no quadro, ó. Presta bem atenção. O papo é o seguinte. Vamos comigo. Quando você começa a ter essa interatividade, ferramentas online, armazenamento online, todas as ferramentas que você costumava instalar no seu computador, você passa agora a dispor delas na internet. E esse conceito, vou apagar aqui, ó. Agora chegou a hora de falar dele, hein? Ficar na prova aí, hein? Computação em nuvem. Bota aí, ó. Quem quiser anotar enquanto eu estou aqui apagando o quadro. Computação em nuvem. Computação em nuvem é o seguinte. Ó, sempre, já reparou? Todo profissional de informática desenha a internet como uma nuvem. Você pode ver, ó. Eu não desenhei na hora do VoIP ali, ó. Então, internet, tá aqui. Presta bem atenção. Computação em nuvem é uma coisa já antiga, é uma coisa que já existe há algum tempo. Só que o nome computação em nuvem é que é novo. Na informática tem muito essa mania, colocar nomes novos para coisas velhas. Então, por exemplo, você já utilizava o seu webmail, não é verdade? Seu webmail está armazenado aonde? Não fica no seu computador, fica nos servidores da empresa em que você tem um e-mail. Se você tem Gmail, se você tem Hotmail, se você tem Yahoo. Então, o seu webmail, ele está onde? Ele está na internet. As empresas, hoje, por exemplo, estão deixando de instalar o Office e armazenar os documentos localmente. Então, por exemplo, quando você usa aí, ó, o Google Drive, você está colocando aonde os seus documentos? Aonde você está colocando? Ó, na internet também. Bacana? Então, presta bem atenção. Toda vez que eu estou levando o meu armazenamento, o meu processamento, a minha comunicação, tá? Como assim, professor? Comunicação você pode usar até uma espécie de um Messenger que não precisa ser instalado. Tudo isso está rodando aonde, gente? Está rodando na internet. Isso é chamado em prova de computação em nuvem, tá? Computação em nuvem é isso. É quando eu passo a ter o quê? Os programas, o processamento, o armazenamento, toda onde, senhores? Na internet. O que dá a sensação de nuvem, porque você não sabe onde é que está, né? Então você que tem Gmail, o seu Gmail pode estar onde? Pode estar hospedado lá na China, por exemplo, só que você não sabe disso, porque os servidores, tá vendo aqui, ó? Vou botar os servidores aqui, ó. As máquinas, porque as pessoas pensam assim, computação em nuvem, a coisa está flutuando. Não, não tem nada flutuando. Tudo está armazenado em servidores. Só que a ideia aqui é o seguinte, é economia e é praticidade. Imagina uma empresa que hoje acabou de nascer e ela tem que montar a sua infraestrutura de tecnologia, ela tem que contratar um profissional de TI, ela tem que ter uma sala muito bem refrigerada para poder colocar os servidores, conexão em altíssima banda larga. Olha o custo disso. Não seria muito mais prático se ela alugasse
esse espaço de uma empresa? Alugasse um espaço na nuvem? Então, computação em nuvem é isso, gente. A Web 2, essa evolução aqui da Web para a Web 2, o que é isso? A Web deixou de ser apenas um lugar de leitura de informação e passa a ser uma plataforma. O que é isso? Eu passo a executar as tarefas todas na Web 2. E para isso, eu posso acessar as minhas coisas de qualquer lugar. Então, eu posso guardar os meus arquivos na web, na internet. Eu posso ter a minha comunicação também na internet, tá? Eu posso ter o que também aqui, ó? Eu posso ter outras ferramentas, tá? Tem antivírus que roda direto da internet. Diretamente da internet, examina o seu computador, né? Então, notem, todas essas estruturas, todas essas ferramentas de colaboração estão na internet. Eu não preciso ter nada instalado no meu computador. Isso está na nuvem. Isso é a chamada computação em nuvem ou cloud computing, como está no seu edital. Pegou isso aí? Bacana? E vamos voltar lá? Show de bola. Vamos voltar aqui para o slide. Vamos para a próxima aí. Questão de número 5. A sintaxe de endereços de correio eletrônico na internet tem o seguinte padrão: nome do usuário, seguido do símbolo de arroba e a seguir o domínio ou host, que é o endereço do servidor que suporta o serviço de e-mail. Ó, vamos ver essa questão aí com calma? Coisas que você não pode deixar de saber para resolver essa questão. Cliente de correio versus webmail, o uso do arroba e os protocolos de correio, tá? Então vamos começar aí. Ó, vamos pro lado de cá. Presta bem atenção. Para falar de e-mail, né? Primeiro vamos falar sobre o endereçamento. Eu vou falar logo desse papo do arroba aí. Vamos ver comigo, ó. Por que tem o arroba? Por que usa o arroba? Vamos lá. A parada é a seguinte. O e-mail é sempre assim, ó. Usuário, né? Arroba, aí vem o domínio. Não é isso? Então vamos lá. Usuário é um nome único, é a caixa de postal única. Por isso que quando você tenta criar um e-mail, não consegue, né? Carla@gmail, não pode. Carla1@gmail, não pode, já tem. Carla2 já tem. Então, o usuário corresponde a ele o quê? A caixa de correio que está lá no servidor. Arroba, em inglês, se pronuncia at, que traduzindo é no ou na, em português. Então é usuário tal, fulano de tal, no domínio tal. Então quando você manda um e-mail para um usuário do Gmail, todos os e-mails caem no servidor do Gmail, tá? Bacana? E lá dentro tem a caixa postal de cada usuário. Dentro, até chegar no servidor, é observado isso aqui, para poder cair no Gmail. Bacana? Quando chega no servidor, é observado isso aqui. Aí o e-mail é direcionado para onde? Para a caixa postal daquele referido usuário. Bacana? É igual no seu prédio, quando chega uma correspondência, né? Até chegar no seu prédio, na sua rua, tem o CEP lá. Lá no seu prédio tem o porteiro, o seu Zé. O seu Zé, ele faz o quê? Qual é o papel dele? Ele é o servidor de e-mail. Papel importante do seu Zé, porque ele vai pegar a sua cartinha e faz o quê? Ele coloca lá na caixinha, no escaninho do seu apartamento. Cada caixinha daquela é a sua conta de usuário. Bacana? E quando a gente fala de e-mail, a CESP, né, costuma chamar de correio eletrônico, também tá certo. Até porque a CESP, ela não gosta de usar estrangeirismos, né? Quem já viu isso? Ela chama site de sítio, download de baixar arquivo, né? E-mail de correio eletrônico. Então notem aí, né? Não se assustem com esses termos, né? Para evitar os estrangeirismos, eles gostam de usar o termo em português. Quando eu falo e-mail ou correio eletrônico, eu tenho dois caminhos a seguir. Ou eu uso um cliente de correio,
cliente de correio. O que é um cliente de correio? Um programa configurado e instalado no computador do usuário para enviar e receber e-mails. Me dá um exemplo aí, muito famoso aí, ó. Fala aí. O Outlook. O Outlook, ele tem até duas versões, né? Existe o Microsoft Outlook. Esse é aquele que vem com o Office, tá? Ele acompanha o Office, é aquele mais completo. Bacana? Ele, além de ser um cliente de correio, ele é um gerenciador pessoal, né? Você tem tarefas, contatos, né? Você consegue interligá-lo com outros aplicativos, bacana? E existe também o chamado Outlook Express. O Outlook Express, esse é mais simples. Esse vem no próprio Windows. Quando você instala o Windows, ele vem no que eu costumo chamar de kit mendigo. O que é o kit mendigo? A Microsoft, ó, ela é o quê, ó? Ó, mão dura lá, não é isso? A Microsoft, quando você compra o Windows, já vem com Office? Não, não vem com Office. Então a Microsoft, ela te dá um kit básico. Vem com o quê, ó? WordPad, bloco de notas, Paintbrush, para você pintar e desenhar, não é isso? Outlook Express. Bacana? Esse aqui é mais simples. Outlook Express, esse nome só foi usado até o Windows XP, tá? A partir do Windows XP, ele passa a se chamar Windows Mail, tá? Isso começou aqui, ó, no Windows Vista e agora no Windows 7, tá? Então, Outlook Express tem esse nome só até o XP. Depois ele passa a se chamar o quê? Windows Mail, tá? No Vista, ele já vinha dentro do próprio Windows e no 7 você tem que baixar. No Windows 7 você tem que baixar o Windows Mail. Na verdade, a Microsoft continua te dando de graça. Só que ela quer aproveitar para você baixar o conteúdo e quando você vai lá na Microsoft para baixar, ela verifica se o teu Windows é o quê? Se ele é original. Bacana isso aí? Tranquilo? Então esse é um exemplo de cliente de correio. Outro exemplo aí, ó. O Mozilla, que a gente falou aí, ó. Mozilla Thunderbird. É outro exemplo, tá? Tem também o Incred Mail, tem o Pegasus Mail, que é usado no Linux, tá? Então esses são clientes de correio. Cliente de correio é o seguinte, ele é empregado, tá? Como um software instalado na tua máquina. Então, por exemplo, você quando recebe os e-mails, eles vão caindo lá na sua caixa de entrada. Você pode até se desconectar para poder o quê? Para poder você ler os teus e-mails. Então aqui é um programa, bacana? Só que, quem aqui, levanta a mão você aí, que eu vou ver daqui pela lente, levanta a mão aí. Quem aqui usa Outlook? Levanta a mão aí. Você pode olhar em volta na sala aí, ó, olha em volta na sala dos seus colegas aí, ó. Poucos usam o Outlook. Estou dizendo quem usa o Outlook porque gosta. Levanta a mão você agora aí na sala, você que usa o Outlook porque gosta, né? Você vai notar que são poucas pessoas. Alguns usam por questões profissionais. Mas por que ninguém gosta de usar o Outlook? Sabe por quê? Primeiro, ele é complexo de ser configurado, não é isso? Tem que ir lá entrar nos detalhes da conta. Até porque você um dia acordou num sábado de manhã e falou assim, hoje eu vou configurar o Outlook. Aí você foi lá, ficou uma meia hora tentando, aí deu Outlook 1, você 0. Não é isso? Você perdeu para o Outlook, aí você desistiu. Aí você foi para onde? Ó, segunda opção aqui do e-mail. Você criou um webmail. O webmail é quando eu utilizo o ato de enviar e receber e-mails através de uma interface web, de um site. Então é você que tem Gmail, você que tem Hotmail, você que tem Yahoo, né? Então presta bem atenção. Aqui tem que configurar, eu só posso checar o e-mail num único computador, não é isso? E aqui? Aqui não. Aqui, com a praticidade da conexão, o que é isso? Eu tenho acesso em qualquer lugar. Vou na casa de um amigo, estou no trabalho, acesso de qualquer ponto a partir do webmail. Aqui é no tempo da conexão de escada. Você esperava da meia-noite para se conectar, lembra? Para ficar mais barato? Para poder baixar as mensagens. E aqui? Conexão em qualquer lugar. Pegou esse papo? Só que aqui é o seguinte, já expliquei então a diferença entre cliente de correio, que é programa, e o webmail, que é através do site.
tem os protocolos de correio. Você sabe o que é um protocolo? Protocolo são regras e convenções que os computadores têm que usar para comunicação. O protocolo padrão da internet, o paizão, o que manda em tudo na internet, chama-se TCP/IP. Mas esse paizão não trabalha sozinho. Ele tem uns filhos, uns filhinhos, que ajudam ele em algumas tarefas, tá? Então, por exemplo, no caso do cliente de correio, a gente usa muito o SMTP para enviar e-mail, tá? E eu costumo usar o POP, também chamado em prova de POP3, é a mesma coisa, para receber os e-mails. Mas qual é a diferença? Vamos entender? Ó, no caso do... Eu vou comparar com o webmail. Vamos botar logo o webmail aqui, ó. O webmail usa SMTP para enviar, tá? Para envio. E usa o IMAP, tá? IMAP para receber. Bacana? Vamos ver a diferença? Vamos entender isso aí? É muito simples, ó. Estamos aqui, ó. Presta bem atenção. Finge que isso aqui são 2 e-mails, tá? Eu tô ali agora com a Thaís, não é isso? É Thaís? Thaís, vem cá um minutinho, vem cá. Pode vir aqui. Vem aqui um segundo aqui na frente, se não aparecer não, só pra me ajudar aqui, já de ser boba. Vem cá, Thaís. Thaís, vem cá. Vem, Thaís, vem. Toma o fone dela, toma o fone dela. Estamos ao vivo, vem cá, menina, já de ser boba. Tá maquiada lá, imagina no cabelo. Nossa, Nova Friburgo agora vai ir lá. Olá, professor, bom dia. Boa aula, bom dia. Ótima aula, parabéns. Gostaria de saber se o Google Drive pode armazenar a matéria do PowerPoint. Pode sim, pessoal. Ó, muito obrigado. Cabo Frio, né? Ó, Maico, muito obrigado pela sua mensagem, tá, cara? Respondendo aqui, ó. Bom dia, ótima aula, parabéns. Gostaria de saber se o Google Drive pode armazenar material do PowerPoint. Pode sim, tá? Lá no Google Drive, vai lá em criar, tá? Tem a opção para você criar PowerPoint. Do lado de criar tem um botão assim, Maico, upload. Aí você pode clicar ali e enviar o arquivo do PowerPoint que você tem em casa, tá? Pode ser feito sim. Obrigado, Cabo Frio. Um beijo para vocês também aí, sucesso na prova. Olha aqui, estamos aqui com a Thaís, ó. Thaís tá toda boba agora aparecendo aqui. Thaís vai ser o servidor de e-mail. Vamos acompanhar comigo? Olha só, o servidor faz o quê? Ele que guarda os e-mails. Toma, Thaís, segura aí. Eu vou utilizar agora o cliente de correio. O cliente, deixa eu voltar mais para cá que eu estou saindo do quadro ali. O cliente de correio é o seguinte, ó, o servidor de e-mail vai se comunicar com o cliente de correio através do POP. Eu sou o cliente de correio. Então ele vai fazer isso aqui, o POP, ó, olha o que o POP faz. Ele pega as mensagens no servidor, trazendo-as localmente para o computador do usuário. Reparou o que aconteceu? Ficou alguma coisa no servidor? Não. Peraí, professor. Então isso quer dizer que cliente de correio baixa as mensagens do servidor Thaís, para o computador Roberto e não deixa a cópia lá? É, por padrão, o POP3, esse protocolo, muito usado nos clientes de correio, ele acontece o quê? Ele não deixa a cópia no servidor. Mas se na prova falar assim, o servidor ou o cliente de correio pode ser configurado para deixar cópia no servidor. Tá certo isso? Tá. Porque por padrão não deixa cópia. Mas se for configurado, pode deixar cópia. Pegou? Então o POP3 faz isso. Pega as mensagens do servidor, trazendo-as localmente à máquina do usuário. Por isso eu posso até me desconectar agora, ó. Cortei a conexão com o servidor. Como as mensagens já estão comigo, eu posso ler as mensagens do quê? Estando offline. Bacana? Então o POP3 faz isso. Vamos ver agora o IMAP? Ó, segura aqui, Thaís. Muito obrigado. Tá passando frio aqui na frente, que o ar tá gelado, que ela tá esticando as mangas ali. Thaís agora é o servidor de e-mail, só que agora eu vou utilizar o IMAP, tá? Presta bem atenção no que eu vou falar. O IMAP, ele é um protocolo também para receber, igual o POP ou o POP3, tá? Igual o POP3. Ambos, POP3 e IMAP, são para receber. Só que é o seguinte, vamos à diferença. Lembra que no POP eu baixei as mensagens e elas ficaram aqui comigo, deixaram de ter lá. No IMAP não. Olha só como é que funciona no webmail, ó. Eu manipulo as mensagens diretamente no servidor. Ah, essa eu já li, obrigado. Essa eu já li. Tá vendo, ó? Baixei alguma coisa? Sim ou não? Não baixei nada, tá vendo? Ó? Eu, através de uma interface web, fui direto no servidor, através de um site e manipulei as mensagens lá.
Bacana? Pegou a diferença de um para o outro? Thaís, muito obrigado. Obrigado aí. Foi? Tranquilo? Então presta bem atenção. A parada é a seguinte. Professor, é um só para enviar. Ok. São dois para receber, já entendi. Aqui a gente usa POP3, que baixa e fica aqui, e lá a gente manipula direto lá. Só que presta bem atenção. Isso é o padrão, mas algumas coisinhas podem acontecer. Vamos acompanhar comigo aqui, ó. Professor, já vi em prova que o cliente de correio também pode usar IMAP. Isso é verdade? É verdade. Pode acontecer isso? Ele pode usar IMAP? Pode, não tem problema nenhum. Agora, o webmail nunca vai usar POP. Bacana? Presta bem atenção. Esse é mais velho, mais antigo. Esse é mais moderno. Tá vendo, ó? O mais novo faz o serviço do mais velho, mas o mais velho não faz o serviço do mais novo. Não tem no direito administrativo, quando vocês estudam assim, quem pode mais, pode o menos. Não tem isso no direito administrativo? Então é o mesmo papo aqui. Então o IMAP, ele é usado obrigatoriamente no webmail, mas pode ser usado no cliente de correio. Agora inverte aí. POP pode ser usado aqui, mas não pode ser usado aqui, tá? Porque o IMAP consegue se comportar como POP. Agora o POP não consegue se comportar como IMAP. Tranquilo isso aí? Beleza? Mandem suas dúvidas, hein? De vez em quando olha aqui no monitor. Foi? Tranquilinho? O que mais para falar sobre cliente de correio e webmail? Nós falamos. Falamos dos protocolos de correio também, SMTP, POP e IMAP. Tá? E o uso do arroba, tranquilo. Então, nossa questão está o quê, ó? Vamos ver aí, ó. Certinha. Acompanha comigo na tela aí. A sintaxe de endereço, o que é isso? Como ele é escrito, eletrônico na internet, tem o seguinte padrão: nome do usuário, seguido do símbolo de arroba e a seguir o domínio ou host. Ih, essa palavra aí, ó. O que é host? Ó, vamos pro glossário aqui, ó. Vamos pro cantinho. O que é host? Host é a máquina, tá? Host é o computador. Tranquilo? Ele fala o host. Host é computador, é máquina. Tranquilo? Que é o endereço do servidor. Então eu estou falando o seguinte, ó, que esse host aqui é o host, a máquina que hospeda os e-mails. Então é o host o quê? Servidor de e-mails. Bacana isso aí? Tranquilo? Foi para conta que suporta o serviço de e-mails. Certíssima questão, sem dúvida. Vamos para 6. A estrutura de endereço de correio eletrônico nome@empresa.com está incorreta, pois após o conjunto de caracteres .com é obrigatória a inclusão de um ponto seguido por uma sequência de letras que indique o país do usuário do endereço, independentemente de qual seja esse país. Gente, nossa, muita loucura. O que você não pode deixar de saber para resolver isso aí? Vamos ver? Primeira coisa ali, ó, o que é URL e o que é DPN. Vamos lá? Acompanha comigo aí. Vamos lá. Presta bem atenção. Toda vez que eu vou digitar o endereço, tá? Esse endereço digitado de forma nominal é chamado em prova de URL, tá? Recurso localizador uniforme, tá? Recurso localizador uniforme. O que é isso? É o endereço nominal. É aquilo que você digita assim, né? http://www.site qualquer.com.br/prova1.pdf. Bacana? Toda URL tem um padrão. Todo endereçamento tem um padrão. Então, quando ele fala na questão, ó, vamos de volta lá no quadro lá, vamos de volta para o slide lá. Quando ele fala assim, ó, é obrigatória a inclusão de um ponto seguido por uma sequência de letras que indique o país do usuário, do endereço, independente de qual seja esse país. Obrigatório, vocês já sabem, toda vez que a CESP coloca isso, obrigatório, né? Toda vez que a CESP coloca esse termo aí, obrigatório, o que acontece?